Bom dia, sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks aqui no Brasil, e espero que vocês estejam bem. Vamos aguardando as pessoas entrarem. Bom dia, Anisa querida. Flavinha, bom dia. Ieda, bom dia. Espero que vocês estejam aí bem. E para meditarmos aí, né, juntas. Tete, querida. Muito bom estar aqui com vocês. Moniquinha, minha amiga querida. Então, espero que vocês estejam bem. E então, sempre lembrando, né, que esses nossos encontros de terças, né, todas as terças, das 7h30 até as 8, eu sempre passo um pouquinho, né, 8h05, por aí. Então, nós temos aqui essa proposta, né, de que o que é mindfulness, né, porque o blá 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 mental e o verbal, conceitual, não sei o quanto que a gente absorve daquilo que realmente nós estamos lendo ou escutando sobre, né? Então, aqui pelo menos gostaria assim de dizer assim, o que é cultivar a consciência, né? Porque nesse sentido que é como se fala assim, uma contribuição, né? Algo, um compartilhar, né? Assim, a reflexão, na verdade, trazer um pouco de reflexão do que é esse cultivar a consciência e como fazê-lo, né? Então, sempre acho que lembrar mesmo que mindfulness, né? Quando nós falamos da atenção consciente, né? E trazer essa amabilidade, essa compassividade naquilo que nós estamos observando em nós, nas situações em que nós estamos e também de mudarmos essa relação com uma coisa que seja essa relação com aquilo que nós estamos passando nos nossos momentos, nas nossas vidas. Como que nós podemos treinar, né, para que a gente possa se abrir com mais clareza, né, daquilo que nós estamos passando. E é uma coisa bastante complexa, ampla, e só que é mais difícil, realmente, muito desafiador, né, quando a gente fala da consciência do que está realmente acontecendo, né. Então, o que é essa consciência conscientizada, né? Então, essa é a nossa proposta, né? Bom dia, Limar, Lisa. Então, e aí, como cultivar? E para quê, né? Então, o nosso propósito, talvez, aí para cada um de vocês, né? De tornarmos mais altruístas, mais de como isso começa conosco, né? Trazendo menos crítica, né? Mais amorosidade para nós mesmas, essa abertura para nós, de poder abrir para o outro. Então, trazer isso no sentido de que são os ensinamentos, né, mindfulness e compaixão de 2.600 anos atrás, mais ou menos, né, a gente vê aí, né, e que trazer, assim, talvez um pouco mais de qualidade daquilo que nós estamos realmente fazendo enquanto mindfulness, né, porque, né, essa história de Mac Mindfulness, né, que é essa coisa meio fast food, tá muito, muito cheio, não só com mindfulness, mas para tudo, né? Numa forma muito superficial de ver as coisas e quando se trata de ver a nós mesmas, né? Isso precisa de muita coragem, né?
muito, eu acho que muita amorosidade. Então, é nesse intuito, né, da gente poder se explorar, né, mas sempre com amor, né, para nós mesmos, sabe? E aí, eu já pensei em algumas vezes falar de matemática, o que é autocentramento e autocompaixão, né, quer dizer, um egoísmo, né, quando a gente pensa na gente, né, já remete a isso. Mas é muito pelo contrário, é quando realmente podemos trazer amor, né? Amorosidade, amor, né? Então, quando nós vemos as coisas com os olhinhos do coração, através, né, do coração, ela é muito mais genuína, né? Sincera e honesta com a gente. Agora, como fazer isso? Não tem os olhinhos aqui no coração, Luísa. A gente vai descobrindo. Então, mindfulness é isso. Perceber, sentir, se familiarizar, né, com as pequenas coisas que já estão aí o tempo todo para nós treinarmos, né? Então, começa sempre com pequenas coisas e na hora que acontecer algo mais denso, tanto algo que dá um prazer ou não, né, ou desconforto, nós podemos realmente, assim, estar com essa musculatura fortalecida, né? É como fortalecer a nossa musculatura, né, mental e emocional. Ela significa equilibrar, né? Dá um pouco essa palavra da equanimidade, né? Equilibrar o nosso, né? A nossa mente, o nosso coração, né? As emoções, enfim, para que a gente possa, o nosso propósito de realmente estarmos mais felizes, né? Apesar das coisas que acontecem na nossa vida e sempre vai acontecer e ponto, né? E aí, com esse intuito de cultivar a consciência, de voltar ao nosso estado natural, né? Em todos os sentidos, né? E também de realmente valorizar, não valorizar o que a gente, né, que a gente tem, mas assim, essa questão mais material, né? Mas valorizar aquilo que a gente é, né, de fato, e temos, né? Quantas qualidades aí e que não conseguimos receber aquilo que é bom de nós mesmos também, né? Então, esse é o estado natural. E aí, quando a gente recebe aquilo que é bom nosso, a gente se abre também para aquilo que é bom do outro, porque senão vira ao contrário, né? Muito autocrítica, autopressão que a gente faz conosco, e daí a gente também olha o outro com muito mais crítica, né? Enfim. E aí, hoje, eu fiquei pensando em algo de exatamente isso, né? Como receber aquilo que é bom, né? Para se chegar no estado de felicidade, né? O que é felicidade, né? Como a gente... Então, a felicidade é aquilo que a gente sente, né? Na verdade, porque não é uma coisa que a gente obtém, né? Mas muito mais daquilo que nós sentimos. Então, isso é inexplicável, né? Aquilo que a gente sente, né? De felicidade, assim, uma coisa conectada, né? E aí, como cultivar essa maneira, né? Da gente se abrir para isso. No livro do Kindfulness, que é o nosso curso, né? Kindfulness, Atenção Consciente e Amável para o Estresse. Então, nesse livro, nós temos também de como receber aquilo que é bom, né? Então, nós vamos fazer a prática meditativa com relação a isso hoje. E também de trazer algumas, pode ser até etapas, né? Com relação a isso, que é
de primeira coisa, né, o mindfulness, é notar, né? Notar aquilo que é bom, né? Que está sendo bom pra gente. Isso nas pequenas coisas, né? Então, já isso, em 3 etapas, tá, gente? É notar, permanecer nisso que nós estamos notando e absorver, que é sentir realmente isso, né? Então, a primeira coisa, assim, notar, já é bastante desafiador, porque isso, no automático, ele passa batido, né? Então, parece que é meio bobagem, né? Meio, nossa, que besteirinha, né? Então, essas besteirinhas aí, que estão as grandes aí, sabedorias, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? De respirar, né? Nossa, será que nós estamos conscientes de que estamos respirando, né? De 22.000 vezes, mais ou menos, né? Que respiramos durante o dia, né? Qual deles realmente nós estamos conscientes, né? Então, de trazer a consciência na respiração, né? Mas isso para quê, né? Então, experimentem, vejam, né, como é que é estar consciente da respiração. E como é bom perceber a nossa respiração, perceber o que mais? Tantas coisas, né? Perceber que nós podemos, né, deglutir, sentir o sabor, né? Sentir o cheiro. Que bom, mas mesmo que seja um cheiro desagradável, mas que bom que nós temos o olfato, né? Imagine se nós não tivermos, né? A nossa própria corpo, a língua. O que a gente faz sem a língua, né? Ou tirar um pedacinho dela, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? E a minha mãe, ela sempre dizia isso quando a gente era mais, né, assim, bem criança ainda, sempre escutava isso dela, né? Agradecer cada coisa, né? Então, tinha uma maçãzinha, né? E aí ela, não, descasca, não sei o que, não, a vitamina tá na casca, né? Então ela dizia, então ela repartia assim, um pouquinho para cada. E daí, né, a gente nunca teve nada em abundância, assim, né? Mas aí ela dizia assim, nossa, é aqui que tá a vitamina, aqui, né? Um pouquinho que se come, né? Já a gente vai se tornando mais forte, né? Então, assim, nossa, é realmente, né? Hoje isso faz sentido, né? Puxa, né? Agradecer, né? Um pedacinho de maçã que a gente come e tal. Então, Luísa, nossa, mas dá muito trabalho agradecer tudo. Mas é que quando nós vamos realmente notando aquilo que nós estamos recebendo, né? Porque não estamos adquirindo nada, mas estamos recebendo, né? O que aquilo que a natureza nos deu. E valorizar isso de, né? Que gostoso, que bom. Ou na hora que vem a comida, né? Da gente olhar e, né, agradecer. Nossa, mas isso é uma coisa, né, de religião e tudo. Não, a minha mãe sempre agradeça antes, né? Hoje em dia, muitas vezes eu já vou comendo, meu Deus, esqueci de agradecer, né? Então dá um trabalhinho pra gente lembrar. Então esse é sati, notar, que é o mindfulness, né? Então notar como eu estou notando aquilo que eu estou notando. Então que consciência é essa, né? Então essa consciência daquilo que eu estou fazendo, né? De como estou me sentindo aquilo. Não preciso de esforço para isso. No início, parece que sim, né? Nossa, tudo tem que... Então, dar valor para as pequenas coisas, isso nos leva naturalmente à gratidão. Não tem como, né? Então, muitas vezes, né, quando estamos tomando banho, por exemplo, né, bem quentinho, gostoso,
Às vezes vem o pensamento assim, e aqueles que não conseguem tomar banho quentinho gostoso como eu, né? Então parece não merecimento. E não, é ao contrário, é realmente de agradecer aquilo que estamos realmente tendo, mas também sentindo aquilo que nós estamos realmente tendo, né? Então, ter um sentimento de gratidão até nas coisas mais difíceis da nossa vida, né? Então, isso é mindfulness, né? Notar é estar consciente daquilo que eu estou notando. Então, trazendo os pensamentos, as emoções que aquilo vem, mas sem esforço, uma atitude de leveza, né? De naturalidade, né? Porque mindfulness é uma coisa que vai se tornando natural, é o estado de ser, o estado de estar ali presente. E daí, depois, né, que a gente vai notando, né, de como nós estamos recebendo aquilo, né, que é bom na nossa vida, né, tomar uma água, deglutir, cheirar, né, enfim, tudo, tantas coisas disponíveis, né, que bom que eu tenho uma língua aqui, agradeço a língua de poder falar com vocês, né, então parece uma bobagemzinha, mas não é, né, então, por quê? Porque tudo isso vai nos alimentando e nutrindo e vai mudando, inclusive, o nosso pensamento e vai fluindo outras coisas, né? Agora, o mais importante, assim, não é só notar, mas também permanecer nela, né? De realmente se conectar, né, com aquilo que está aqui e ficar alguns 30, 10 segundinhos com aquilo, né? Reverberando, né? E absorvendo, né? Luísa, mas eu não tenho 10 segundos para isso. Não, então tá bom, então só perceba. Dois segundos, né, de percepção, né? E absorver é permitir que os sentimentos se assentem em você, né, nisso. Então, aqui no livro tem as etapas, a gente vai também fazendo a nossa prática. Então, é isso. Então, de experimentarem isso, né? E aí eu vejo o quanto que a gratidão, ela vem vindo naturalmente, né? E tem uma frase que a gente usa em busca do agradável, né? Que a gente vai trabalhando isso no curso, que nos tornamos naquilo que pensamos com frequência, né? E aí experimente e veja se é isso mesmo, né? Então, é abrir-se para experiências pequenas da vida e realmente valorizar, mas o que acontece? Não é valorizar mental, é realmente absorver aquilo em nós mesmos, né? Pode ser que no início tem que dar uma forçadinha assim, né? Mas depois vocês verem que é uma coisa que vai se tornando muito natural e eu tenho certeza que vocês também já sentiram isso. Não estou falando nenhuma novidade, né? Mas talvez criar um pouquinho de consciência com relação a isso, né? E aí o que vai acontecendo? Né? Porque as coisas desagradáveis, elas vêm assim, muito rápido. Então, é 1/1000 de segundo, né? Aquela coisa assim de que dá algo desagradável, né? A gente já sente aqui a contração na garganta, né? O coração bate também mais rápido, a gente vai suando, vai tensionando. Nem que seja coisas pequenas ou desconfortável, aquilo já vem como um incômodo e a gente vai percebendo aos pouquinhos, né? Que também a gente não percebe também tanto, né? Chega no final do dia, a gente já sabe assim, parece que eu tô tensionada aqui. E daí, quando naquilo que é agradável, que é bom e que nós abaixamos, né, os mediadores químicos, os hormônios do estresse, né, o cortisol principalmente, então é quando nós vamos substituindo isso pelas endorfinas, ocitocinas, né? Então, as endorfinas, né, os hormônios do bem-estar. Então, isso vai reverberando quando a gente vai fazendo essas práticas, né, de consciência daquilo que está agradável nas pequenas coisas, né, que talvez passa batido, né. Então, tornar isso consciente é a nossa prática hoje, né, de como nós podemos notar, permanecer naquilo que é bom e absorver. Só que como é para uma prática meditativa que nós vamos fazer agora, ela requer um tempinho, né? Mas no nosso dia a dia, ela requer somente a consciência
do que está acontecendo, né, nesse momento. Então eu vou aqui guiando conforme aqui o nosso orientação do livro aqui, e trazendo agora a consciência, essa prática, ela é do Rick Hanson, que é o do neuropsicólogo, né? E daí nós vamos fazer essa prática aqui, que está nesse livro. Então, aos poucos, notando como você está, a postura, deixando que aos poucos possa ir se assentando. Nós vamos levar mais ou menos uns 12, 13 minutinhos. Já cultivando algo que você já esteja notando, cultivando a consciência do estado mental. Pode ser que essa postura mental esteja ainda com muitos pensamentos. Está tudo bem. A nossa prática é de notar como está, sem precisar julgar, sem analisar, somente estar com aquilo que está. Somos observadores de nós mesmos, de nossos pensamentos, nossas emoções, notando sentimentos, e já estão reverberando aí nas sensações do corpo, notando as sensações gerais, de como eu estou chegando agora para essa prática. Não precisamos de suprimir nada, somente estar aqui com aquilo que está, na sua própria experiência agora, e deixando que aos poucos pode ir se assentando e vamos começando a nossa prática. Nessa primeira parte de notar uma experiência agradável. Pode incluir na sua experiência agora algo do cotidiano, trazendo na sua mente a imagem de alguém talvez sorrindo levemente para você ao passar. Ou pode ser um sol que chega até você, trazer algo que seja bom, que aconteceu. Ou pode ser algo que esteja notando aqui nesse momento em você. E lembrando que as experiências mais saudáveis, podemos dizer positivas, são bastante comuns. Também podemos considerar pequenas experiências, mas que sejam
realmente reais, trazendo aquilo que é real, que de fato ocorreu, o que está acontecendo. E temos muitas experiências dessas todos os dias, todos os momentos, somente trazendo consciência disso agora. Porque muitas vezes passam despercebidas. Trazendo a experiência de estar nas sensações, e permitindo que aos poucos possa ir te afetando, notando talvez alguma parte do corpo, da respiração, enquanto faz isso. Talvez notando a própria musculatura do rosto. Se perceber algum tipo de resistência de estar nessa experiência agradável, talvez a ideia de não merecimento, algum sentido que o afaste de sentir realmente algo que seja prazeroso para esse momento, e apreciar e desfrutar daquilo que está. Somente notar, deixar que a respiração vá fluindo com esse pensamento, que é só pensamento. Voltando a essa experiência positiva e agradável para você, respirando e se aproximando dela, apreciando um pouquinho mais. Talvez a mente já queira procurar várias coisas. Está tudo bem, mas por enquanto podemos escolher uma coisa que onde você possa desfrutar e apreciar com um pouquinho mais de uma exploração mais profunda. Muitas vezes não se trata somente de situações, mas a essência de estar com ela. E aí aos poucos vamos permanecendo com essa experiência por uns 10 segundos. Veja se não está se distraindo, mas realmente estar conectada com essa experiência, sem forçar a mente a fazer isso, mas sim de ir diretamente no que você está sentindo nessa experiência, as sensações. Se você se distrair, volte para a experiência, se permitindo a realmente desfrutar. Levando essa experiência ao seu corpo, a sensação. E quanto mais você mantiver a atenção e quanto mais estimulante for,
talvez mais forte será a impressão que ela deixará nessa memória. Inspirando e expirando, absorvendo um pouco mais, permitindo senti-la genuinamente em você. Enquanto essa experiência permanecer na sua consciência, as redes neurais relacionadas a ela estarão ativamente disparando e conectando-se uma às outras. Os neurônios que se ativam juntos se interconectam. E dessa maneira, no prazer das pequenas coisas, você está se convidando a você mesma a se conectar com as diferentes áreas do cérebro que registram e fortalecem os sentimentos de felicidade e prazer, sem se apegar, mas somente estar com ela nesse momento. E aos poucos, notando como estão as sensações no corpo agora, deixando ir essa experiência que estava desfrutando até agora, deixando ir, e veja como está o seu rosto, a musculatura do rosto, do corpo, a fluidez da respiração. Talvez possa respirar mais profundo e lento, deixando fluir sem forçar nada, somente sentindo a respiração. Uma respiração talvez que acalma a mente, acalmando o corpo, aquietando e abrindo-se para nós mesmos, abrindo-se para aquilo que estamos sentindo verdadeiramente, talvez um sentido de gratidão, de abrir-se para as pequenas coisas da nosso cotidiano, da nossa vida, e como podemos levar essa prática para o nosso dia, essa consciência com uma atenção amável. E aos poucos podemos, no seu tempo, à sua maneira, de ir despertando um pouquinho mais a mente, o corpo, se movendo. Então, gratidão por estarmos aqui. Podemos abrir os olhos por último, deixando que vai emergindo o que nós estamos cultivando agora, o que cultivamos.